reinas no trono do céu, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Diga isso. Tu és muito mais, tu és muito mais. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, derramo sobre ti. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia, aplauda Ele. Aleluia. Continue glorificando ao Senhor. A unção está forte aqui em cima, viu, irmãos? Oh, aleluia. E canta labás, subiando labás. Aleluia. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar.
Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Diga, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca, toca, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Diga, diga, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Diga pro Senhor, diga, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me. Diga, unge-me, 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 Senhor, toca, deixa o Senhor te tocar nessa manhã, querido, toca, vem, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia,
sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Quantos querem da glória do Senhor, diga amém. Você quer mais da glória, da bênção do Senhor? Pedro disse para o Senhor Jesus: Senhor, o que fazer, para onde ir, se só tu tens a palavra de vida eterna? Quem aqui ainda tem parentes, família, pai, mãe, que ainda não desceu as águas, não se entregou para Jesus? Levante a mão, deixa eu ver. Quem tem aqui? Você crê que essa cena pode se repetir na tua família? Amém? Você crê que Deus pode salvar toda a tua casa? Amém, querido? Eu creio nisso em nome de Jesus. Quero lançar uma semente, uma palavra profética sobre a tua casa essa manhã. Essa cena vai se repetir na tua família e você ainda vai ver todos os seus descendo as águas, assumindo um compromisso com Cristo, tendo sua vida mudada. Quem crê, diga amém. Diga eu recebo, porque essa palavra é promessa de Deus. Jesus disse que é promessa, e promessa nós cremos, tomamos posse delas e jamais desistimos. Então, não desista, por mais distante que esteja um familiar seu, ou por mais impossível que você ache que essa obra seja, creia que Jesus é poderoso para salvar toda a tua casa. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 19, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler o mesmo texto que eu li há 3 semanas atrás. Lucas 19, do primeiro versículo até o 10. É o texto que nós vamos ler da Escritura. É o texto da história de Zaqueu. Domingo passado pregou aqui o pastor Wilson, outro domingo o pastor Josué Gonçalves. Então, há 3 domingos passados eu preguei na história de Zaqueu e falei algumas coisas sobre a história dele. Hoje eu quero continuar a mensagem, porque a história, a narrativa, esse trecho da Escritura é tão rico, tão poderoso, que eu quero continuar a mensagem na vida, no encontro de salvação de Zaqueu com Jesus, Jesus com Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo 1. A Bíblia diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu e rapidamente o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, é o que diziam as pessoas. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa,
porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Até aqui, vamos fazer uma oração. Deus, obrigado por Tua palavra. Senhor, eu quero orar agora para que o poder do Teu Espírito Santo, somente Ele, esteja agindo em nosso meio, em mentes e corações, que o entendimento espiritual se abra, porque quem convence é o poder do Espírito Santo, e eu sei que esse poder está disponível hoje aqui. Portanto, Senhor, opera em nossas vidas, Pai, que esse encontro de salvação possa reverberar a mais de 2000 anos depois, ainda na minha vida, ainda na vida da Tua igreja, e nós sejamos também abençoados por esse encontro. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, quem estava aqui alguns domingos atrás, eu falei sobre 3 coisas que Jesus fez na vida de Zaqueu e sempre faz na nossa vida, na vida de qualquer pessoa que se achega a Ele, que busca a Ele. Eu disse que Jesus sempre toma a iniciativa. Foi a primeira coisa que eu disse há 3 domingos atrás. Jesus sempre toma a iniciativa. A segunda coisa que eu disse que Jesus faz é que Ele sempre diminui as distâncias. E a terceira coisa que eu disse alguns domingos atrás sobre a história de Jesus e Zaqueu é que Jesus sempre transforma. Jesus tinha um objetivo com Zaqueu: transformar a história da vida dele. Jesus tem um objetivo ao lidar contigo, ao lidar comigo: mudar a tua vida, mudar a história da tua família, mudar a história da sua vida. Esse é o objetivo de Jesus. Essas 3 coisas eu preguei há 3 domingos atrás, e hoje eu vou continuar falando um pouquinho da história de Jesus e Zaqueu. Não vou repetir isso, obviamente, porque, como eu disse, o texto é rico, a história é muito rica, e tem outras coisas que eu quero poder dizer para vocês hoje a respeito desse encontro de salvação. O tema desse parágrafo, a história desse homem, é um encontro de salvação. A Bíblia diz que todo ser humano precisa de salvação, está perdido e precisa ser salvo. A história de Zaqueu é uma história de salvação. Mas eu quero destacar aqui que Jesus entra em Jericó pela última vez. Jesus está indo para a cruz e é a última vez que ele passa por Jericó. O caminho dele era o Calvário, Getsêmani, a cruz. E é a última passagem de Cristo por Jericó. Naquele dia, o céu estava aberto sobre Jericó. Diz a Bíblia que uma multidão ia com Jesus, Zaqueu e também Bartimeu. Porque se você ler o capítulo 18, Jesus em Jericó, apesar de ter uma multidão, ele só salva 2 pessoas. Bartimeu, o cego, e Zaqueu, o rico. Havia uma multidão naquele lugar, havia muita gente ali, mas o encontro de salvação foi com 2 pessoas, um mendigo e um rico. Um homem empoleirado numa árvore e um mendigo se arrastando pelo chão, esmolando nas ruas de Jericó. Mas o que eu digo a você é que a última passagem de Jesus em Jericó foi uma agenda especial naquela cidade. Jericó nunca teve uma agenda como essa. Eu oro a Deus para que essa manhã seja a agenda de Deus na tua vida, querido. O céu esteja aberto sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e a salvação, a bênção e a vitória de Cristo cheguem na tua casa também hoje.
porque o céu estava aberto e um rico e um pobre encontraram Jesus. Um homem empoleirado numa árvore, o outro jogado pelo caminho. Para se encontrar com Jesus, o cego teve que levantar-se. Zaqueu teve que descer da árvore. Um era esquecido, o outro era odiado. Um era um aristocrata, o outro era um mendigo. E Jesus salvou a ambos, transformou a ambos, mudou a história de ambos. O encontro de salvação de Jesus a Zaqueu e a Bartimeu continua falando conosco. E hoje eu quero dizer mais 3. Eu disse 3 coisas há 3 domingos atrás, e hoje quero dizer mais 3 coisas a respeito do encontro de Jesus e Zaqueu, que são importantes para a tua vida, são importantes para a minha vida, e nós vamos entender que isso é fundamental para esse encontro de salvação, de mudança, de transformação que Deus tem na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero dizer hoje são alguns obstáculos que muitas vezes impedem um encontro com Jesus. Zaqueu, para se encontrar com Jesus, ele venceu alguns obstáculos. Ele precisou vencer obstáculos. Há pessoas que elas estão prontas a terem um encontro com Cristo, elas podem receber a salvação de Cristo, elas estão prestes a mudar a sua vida, mas há obstáculos que elas não conseguem transpor, que elas não conseguem vencer, que elas não conseguem avançar. Hoje, esses 4 irmãos venceram obstáculos para descer as águas. Não é fácil seguir a Jesus. Por exemplo, eu quero dizer a você que Zaqueu, para encontrar Jesus, ele teve que vencer o obstáculo de sua profissão. Ele era um publicano, ele era chefe dos publicanos. O publicano era um empregado da Receita Federal de Roma. Era um cobrador de impostos. Era uma pessoa responsável e que tinha autorização para arrancar o dinheiro do povo e dar o dinheiro a Roma. Zaqueu tinha uma profissão que não tinha nada de patriota e tampouco de religião. A profissão de Zaqueu não tinha nada a ver com patriotismo, porque ele estava tirando dinheiro do povo e dando dinheiro a Roma, e também não tinha nada a ver com religião. A profissão de Zaqueu era uma profissão que levava o homem a se preocupar apenas com lucro próprio e nunca com o próximo. Os publicanos, como era Zaqueu, eles eram considerados iguais a prostitutas naquela época. Se você ler a história, você vai ver que um cobrador de imposto era igual a uma prostituta naquela época. Eles estavam classificados junto com as prostitutas. Mas a despeito de sua posição, de sua profissão, Zaqueu espiritualmente era um homem infeliz, era um homem falido, era um homem insatisfeito, era um homem incompleto, era um homem perdido. Então ele vence o obstáculo de sua profissão para ter um encontro com Jesus. A profissão dele poderia ser um impedimento para que Zaqueu se encontrasse com Cristo. Há pessoas que acham, eu sou isso. Igreja é lugar de gente ignorante, gente que não estudou, gente que não tem profissão. Encontrar Jesus, seguir Jesus, é coisa para gente que não sabe nada da vida. Para encontrar a Cristo, você precisa vencer o obstáculo às vezes da sua profissão. Zaqueu, para se encontrar com Cristo, venceu o obstáculo do status social. Diz a Bíblia que Zaqueu era um homem rico, chefe dos publicanos, e ele não deixou o dinheiro se colocar entre ele e Jesus Cristo.
Há pessoas que permitem que o dinheiro se coloque entre elas e Jesus, entre elas e Deus. Zaqueu sabia que o dinheiro não preenchia o seu vazio, que aquele status social que ele tinha não era suficiente para salvá-lo. Sua alma estava sedenta, ele estava perdido, ele era um homem insatisfeito, apesar de rico. Status social não vai levar você a lugar nenhum. Tem gente que gosta de manter a pose, vive de aparência. E Zaqueu, para se encontrar com Cristo, teve que tirar a máscara, tirar aquela roupa, tirar a veste, porque para se encontrar com Jesus, eu preciso vencer todo status social. Porque na igreja, na presença de Deus, todos somos iguais. Você pode ter muito dinheiro, você é igual a qualquer pessoa aqui. Você pode ter um cargo público, você não tem um lugar especial para sentar aqui. Porque diante de Deus e de Jesus Cristo, somos todos iguais. E Zaqueu teve que vencer o status social para se encontrar com Jesus. Era um obstáculo, tanto que ele vai se encontrar com Jesus. Jesus vai na casa dele e o povo começa a falar. Como é que Jesus vai na casa dele? Como é que Jesus janta com ele? Como é que Jesus entra na casa dele? Para se encontrar com Jesus, Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua condição física. Ele era de baixa estatura, ele era baixinho, não conseguia ver Jesus, ele enxergava as pessoas sempre olhando para cima, ele não conseguia ver Jesus, que havia uma multidão. E sabe o que eu acho extraordinário? Zaqueu transforma um possível problema, uma possível desvantagem, numa vantagem. Ele sai correndo, ele vai à frente, ele sobe a uma árvore, ele não permite que sua condição física interfira no seu encontro com Jesus. Queridos, a nossa condição física não pode ser impedimento para nos encontrarmos com Cristo. Zaqueu não transforma o seu problema num fracasso, ele transforma o seu problema num instrumento para se aproximar de Jesus. Há pessoas que, dependendo da condição física, elas não podem se encontrar com Jesus. Hoje eu estou com dor de cabeça, não dá para ir na igreja. Hoje eu estou com isso, não dá para ir na igreja. Zaqueu vence sua condição física para encontrar-se com Jesus. Há pessoas que acham que algo físico delas as limita para se encontrar com Cristo. E eu quero dizer para você que nenhuma limitação física tem que ser um obstáculo para você se encontrar com Jesus. Nós temos aqui um ministro de louvor que é cego. E o que impede ele de se encontrar com Jesus todo dia? Toda vez? Todo momento? Há pessoas que acham que por causa de uma condição física eu não posso me encontrar com Cristo. Querido, nós vamos vencer nossa condição física e não pode deixar que ela seja um obstáculo para você se encontrar com Cristo. Zaqueu venceu outro obstáculo, o obstáculo do orgulho. Ele não se importou com sua posição de ser rico, um homem respeitado, um homem cheio de dinheiro, cheio de títulos, cheio de fama, cheio disso, cheio daquilo. Ele vence o obstáculo do seu próprio orgulho. Há pessoas que não se entregam a Cristo por puro orgulho. Porque o orgulho delas, a vaidade delas, não lhes permite descer da árvore, descer do pedestal e reconhecer que você pode ter dinheiro, você pode ter bens, você pode andar no melhor carro, mas você ainda precisa de um encontro de salvação com Jesus Cristo. Tudo isso ainda é insuficiente para você, tudo isso ainda não basta para você entrar no céu. Nada disso vai fazer você entrar no céu. Você precisa de um encontro genuíno com Jesus.
Zaqueu não se importa que é o maioral dos publicanos, rico, não se importa com a opinião da multidão. Ele desce do pedestal, desce da árvore, vence o orgulho. Zaqueu admite todas as suas falhas diante de todo mundo. Ele admite que apesar de rico, ele precisava de Jesus. Ele admite que apesar de ter tudo, ter palácios, ter funcionários, ele precisava de Jesus. Ele vence o orgulho, ele vence a vaidade, ele tira a máscara, ele se dobra, ele confessa seu pecado, ele se entrega a Jesus, ele põe o dedo no nervo exposto, ele toca na ferida que ele tinha, abre o coração e diz: eu preciso ver Jesus. Mas há pessoas que elas têm um orgulho. Esse negócio de Jesus não é para mim. Há pessoas que eles mandam um filho, mas ele diz: igreja não é para mim. Religião não é para mim. Jesus não é para mim. Mas meu filho é bom ele ir, porque a juventude hoje está muito difícil. Ele precisa de uma religião, para ver se ele não vai para caminhos tortos. Querido, Zaqueu é o símbolo do homem que tinha tudo e viu que ainda lhe faltava o mais importante, que era um encontro de salvação com Jesus Cristo. Mas Zaqueu ainda vence outro obstáculo. Ele vence o obstáculo da multidão. A multidão sempre foi um impedimento, um obstáculo para as pessoas encontrarem Jesus. A multidão, aquela massa de gente, quase impediu uma mulher de ser curada, quase impediu Bartimeu de ser curado, porque ele gritava, chamava por Jesus, e a multidão o reprimia, e a multidão dizia: fica quieto, fica calado, Jesus não está ouvindo você. Aquela mulher precisou vencer uma multidão, Zaqueu precisou vencer uma multidão. Cuidado para que a multidão não seja o estorvo na sua vida. Cuidado para que você não fique olhando para os outros e não tenha um encontro com Jesus. Cuidado para que você não permita que multidão impeça você de se encontrar com Cristo, se entregar a Cristo, permitir que Ele mude sua vida. A multidão era um obstáculo para Zaqueu, e ele venceu para ter um encontro com Jesus. Nós aqui sempre temos o problema, principalmente no culto da noite, o tempo todo de estacionamento, está sempre lotado o templo. Nas últimas semanas nós tivemos um enorme problema com isso aqui, graças a Deus. São problemas bons de não ter lugar para todos, e tem gente que perde a bênção dela porque ela está preocupada com a multidão. É muita gente. Onde é que eu vou sentar? Como é que vai ser? E talvez aquela noite, aquele dia, era o dia que Jesus estava com o céu aberto sobre Jericó. Zaqueu não permite que a multidão o impeça de encontrar Jesus. Último obstáculo: Zaqueu vence o obstáculo dos murmuradores. Zaqueu vai se encontrar com Jesus, e aquela gente impiedosa, fofoqueira, condenadora, começa logo a falar. Como é que Zaqueu, como é que esse homem indigno, como é que esse homem que é igual uma prostituta, como é que esse homem que toma o nosso dinheiro e leva para Roma, vai querer encontrar Jesus, recebe Jesus na casa dele? As pessoas começam a falar, porque elas se acham melhores do que os outros. Alguém começa a vir à igreja, ouvir a palavra, Jesus começa a abençoar a vida dela, já tem gente da família, vai virar crente. Já começa a murmurar, já começa a reclamar, já começa a humilhar. Ou não é assim?
Para encontrar Jesus, às vezes tem que vencer os murmuradores. Muitas vezes tem que fechar os ouvidos à voz dos murmuradores. Tem gente que não se encontra com Cristo, sabe que precisa de salvação, sabe que precisa entregar sua vida a Deus, mas não se encontra porque o que os amigos vão dizer, o que os murmuradores vão dizer, o que a família vai dizer para ele. Na minha família, quando minha irmã com 6 anos converteu, depois a minha mãe, depois eu, nós somos os primeiros a começar a ir à igreja e ouvir a palavra de Deus. A família inteira era espírita de esquerda. Você imagina o caos que não foi. Mas, queridos, nós temos que permanecer fiéis a Deus. Toda vez que eu ia numa reunião de família, toda vez, tiravam sarro de nós. Eu me batizei no dia 6/6/1989. E toda vez, depois eu entrei no seminário, fui na faculdade de teologia estudar, toda vez na reunião de família, falavam: Deus é tão bom, que agora eu vou nas reuniões de família e não tem uma reunião que eu não saio sem orar por uma meia dúzia. Oro por pelo menos uma meia dúzia. Toda reunião. Porque para encontrar Jesus, às vezes tem que vencer o obstáculo dos murmuradores. Das pessoas que não têm comprometimento com a tua vitória, com a tua vida, estão vendo você na lama, na derrota da sua família, e Jesus pode libertar a sua família, Jesus pode libertar a sua vida, Jesus pode mudar a história da sua casa, mas você fica olhando para os murmuradores, o que esse amigo vai dizer, o que aquele outro vai dizer. Zaqueu vence o obstáculo dos murmuradores, sobe na árvore, recebe Jesus, Jesus muda a vida dele. Querido, o que importa é que Zaqueu estava sendo salvo, liberto, recuperado, restaurado, a vida dele era nova. O que importa é que hoje o céu está aberto sobre este lugar. Jesus quer salvar você, libertar você, mudar a história da sua vida, e pouco importa o que os outros falam. Jesus encontrou Zaqueu naquela caminhada em Jericó, mas foi preciso Zaqueu vencer os obstáculos para encontrar Jesus. Vença hoje todo obstáculo para você se encontrar com Cristo, continuar firme na fé, porque, querido, os céus vão passar, a terra vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo nessa terra passa, mas fique firme com Jesus, porque se você permanecer fiel, a Bíblia diz, você vai herdar a coroa da vida eterna. Fique fiel a Deus. Jesus, e é a segunda coisa que eu quero dizer hoje para vocês, quando ele toma a iniciativa de salvar Zaqueu, de curar Zaqueu, de libertar Zaqueu daquela vida que ele vivia, ele também faz algumas coisas. A primeira é que Jesus buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscar Jesus. Jesus busca Zaqueu antes de Zaqueu buscar Jesus. Quando Jesus chega perto daquela árvore, ele já chama Zaqueu pelo nome, ele que tomou a iniciativa, ele que chamou Zaqueu. Hoje eu quero dizer a você, Jesus quer salvar você antes de você achar que precisa ser salvo por ele. Jesus chegou aqui primeiro, antes mesmo de você chegar aqui. Jesus sempre toma a iniciativa. Ele nos amou primeiro, Ele chegou primeiro, Ele chamou Zaqueu pelo nome, Ele tem o interesse em salvar você. Eu quero dizer a você que Jesus tem o interesse de salvar, mudar, reconstruir a história de sua vida. Segundo, Jesus mostrou para Zaqueu
que salvação, um encontro com Ele, é uma questão urgente. Jesus diz para Zaqueu: desce depressa. Sabe o que Jesus estava dizendo para Zaqueu? A salvação é urgente. A questão mais urgente da tua vida é a sua relação com Deus. A questão mais importante, a pendência mais importante da tua vida, não é lá no seu trabalho, não é na sua casa, é a sua pendência com Deus. A área mais importante da sua vida, que precisa de atenção urgente, é a sua vida com Deus. É o seu relacionamento com Deus. Tem gente que está preocupado com tudo e esquecendo o relacionamento com Deus. Tem gente querendo reconstruir a vida, um filho, um casamento, a família longe de Deus. Primeiro reconstrói com Deus. Primeiro deixa Deus entrar na tua vida outra vez. Primeiro volta para o caminho do Senhor. Primeiro se compromete com Cristo de novo. Primeiro deixa Jesus salvar você. Porque Jesus mostra para Zaqueu que a questão da salvação é urgente, não é algo para você deixar para depois. Eu vou pensar nisso, pastor, o mês que vem. Jesus chega para Zaqueu e diz: Zaqueu, não dá tempo de ficar pensando, desce depressa, que hoje eu vou jantar na sua casa, hoje eu quero estar com você, hoje eu quero visitar sua família. Jesus diz: é hoje. A palavra de Deus diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Jesus mostra para Zaqueu que essa salvação, esse encontro com Ele, é coisa urgente. Não há nada mais urgente na tua vida do que ter um encontro genuíno, real, profundo com Jesus Cristo. Jesus também mostrou para Zaqueu que Jesus não queria apenas ver Zaqueu, Jesus queria ter comunhão com Zaqueu. Quando Jesus chega até Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu só queria ver Jesus. E a Bíblia diz que Jesus não queria só ver Zaqueu. Zaqueu queria só ver, Jesus não queria só ver. Zaqueu só queria observar, movido por curiosidade. Jesus queria ter uma comunhão com Zaqueu. Jesus não quer você apenas como telespectador. Jesus não quer você apenas vindo aqui assistir um culto. Termina o culto, você vai para casa e diz: já cumpri meu compromisso religioso. Já subi na árvore, já vi Zaqueu, já cantei, tá bom demais. Jesus diz a você nesta manhã, Ele não quer só isso. Ele quer ter comunhão com você. Ele não quer ficar contigo de vez em quando. Ele quer ter comunhão com você. Zaqueu só queria ver Jesus. Jesus disse: eu quero ir na tua casa, eu vou dormir na tua casa, eu vou comer na tua casa, que eu quero comunhão, eu quero andar contigo, eu quero encontrar, ver, conhecer cada canto da tua alma, cada problema seu, cada área da sua vida. Ei, me escute hoje, Jesus quer ter comunhão com você. Ele não quer ser o Papai Noel de vez em quando, que chega uma vez por ano, dá um presentinho e depois vai embora. Porque muita gente se relaciona com Deus desta maneira. Ele é um Papai Noel, de vez em quando ele vem dar um presentinho e vai embora. De vez em quando eu vou, encontro ele e vou embora. Já falei aqui, eu sempre falo. Como é moda entre a moçada que gosta dessa vida descartável, não só entre a moçada, hoje já tem também uns com mais idade, não vou chamar de velho, de velha, com mais idadezinha que se frustrou num relacionamento e ele posa de playboy e ela de patricinha fica ficando para lá, ficando para cá. E tem gente que, como essa moda, esse princípio que hoje se instaurou
Vou numa festa, fico com uma, vou noutra festa, fico com outra, vou ali, fico com um, vou ali, fico com outra. Tem gente que acha que pode fazer isso com Jesus também. Eu vou na igreja de vez em quando, dou uma ficadinha com Deus, ouço a palavra e depois eu vou embora. Outro dia eu vou, dou outra ficadinha com Deus, fico um pouquinho e vou embora. E acha que pode viver ficando com Deus. Se tem uma coisa que Jesus disse para Zaqueu foi: eu não quero ficar com você, eu quero ter comunhão contigo, eu quero entrar na sua vida, na sua casa, na história toda sua e quero transformar você. Então, na iniciativa de Jesus em salvar Zaqueu, é que Jesus buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscar Jesus, é que ele diz que a salvação é urgente, é que ele disse que não quer apenas ver, ele quer ter comunhão. E a terceira coisa que eu quero dizer para você hoje é que a história, o encontro de Zaqueu com Jesus, nos mostra as evidências na vida de uma pessoa que teve um encontro com Jesus. E eu quero terminar com isso. Quais são as evidências na vida de uma pessoa que diz: eu sou crente, eu encontrei Jesus, eu agora sigo a Deus? Quais são as evidências de uma pessoa, na vida de uma pessoa que teve um encontro com Jesus? Então hoje aqui, a história de Zaqueu nos ensina que para ter um encontro com Cristo, às vezes, é preciso vencer obstáculos. É preciso observar a maneira como Jesus toma a iniciativa com Zaqueu. E, por último, quais são as evidências de uma pessoa que encontrou Jesus? Primeira evidência: prontidão em obedecer ao chamado de Jesus. Uma pessoa que teve um real encontro genuíno com Cristo, ela ouve sua voz e responde prontamente. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu diz: espera aí, Jesus, que eu vou terminar de mandar mensagem no Facebook. Que estão me chamando aqui no Facebook, porque tem uns que não deixam o Facebook nem na igreja. Está na igreja e fica no Facebook. Está no culto e fica no Facebook. Espera aí, Jesus, vou terminar de mandar mensagem, já desço. Daqui a pouco eu desço. Espera um pouquinho, Jesus. Uma pessoa que quer se encontrar com Cristo, que teve um encontro real com Cristo, sua resposta é pronta. Sua resposta é imediata. Jesus falou, vai, ele vai. Jesus disse, vem, ele vem. Jesus disse, ora, ele ora. Jesus disse, oferta, ele oferta. Jesus disse, abençoa aquela pessoa, ele abençoa. Uma marca na vida de uma pessoa que diz ter um encontro com Jesus é que ela responde à voz de Cristo prontamente. Porque a gente, meu irmão, que é crente, está anos na igreja, Deus fala com ela, ela diz, Senhor, dá para confirmar? Deus tem que falar 80 vezes com ela. Aí ela diz, mas dá para confirmar? Não dá para mandar um anjo, não dá para mandar um profeta. Senhor, eu sei que é para fazer, mas não dá para mandar alguém para confirmar? A marca, a evidência na vida de uma pessoa que teve um encontro com Jesus é que ele responde prontamente ao chamado de Cristo. Querido, se você teve um encontro com Jesus, ele chama, você vai. Ele diz, você responde. Ele faz, você faz. Porque esta é a marca na vida daqueles que foram encontrados por Cristo. Eu não deixo para depois de Jesus, o mês que vem eu vou ver se dá para fazer isso. O mês que vem eu vou ver se eu oro por aquela pessoa. O mês que vem eu vou ver se eu vou à ceia. O mês que vem eu vou ver se eu me comprometo mais. Ei, a marca na vida de uma pessoa que encontrou Jesus, a primeira dela é prontidão em responder. Prontidão em falar com Cristo. A segunda evidência na vida de uma pessoa que encontrou Jesus é alegria. Como é que Zaqueu desceu para receber na sua casa Jesus? Batendo o pé? Jesus vai na minha casa, meu. Ai, que chato, viu?
Agora ele vai passar aqui por Jericó, estava indo para a cruz, vai lá na minha casa. Zaqueu recebe Jesus com alegria. Eu não vi ainda nenhuma pessoa dizer: eu encontrei Jesus e fiquei tão triste. Você já viu alguém dizer isso? É que tem uns crentes que eles são tão mal-humorados, tão cara fechada, nunca dá um sorriso, nunca fala com ninguém. Você encontra ele, está com aquela cara fechada, diz que foi, irmão, está doente, dor de barriga. Não, eu sou crente mesmo. Tão chato, tão feio, tão ranzinza que ele é. Mas uma da evidência de que Jesus entrou na minha vida é que agora há alegria. Zaqueu recebe Jesus com alegria. Zaqueu dá uma festa em casa. Zaqueu não faz um velório. Eu nunca vi ninguém receber Jesus fazer um velório. Porque Jesus é vida, Jesus é ressurreição, Jesus é cura, Jesus é salvação, Jesus é libertação. Querido, quem aqui já recebeu Jesus em sua vida? Quem aqui já recebeu Jesus em sua vida? Quem aqui já teve um encontro com Jesus? Então tem alegria na sua vida. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria de Deus move a tua vida. Não deixe, querido, a tristeza entrar na sua vida e permanecer. Não estou dizendo aqui que o crente não fica triste. O crente pode ficar triste, mas ele não vive triste. Você pode até ficar triste um dia, mas você não vive triste a vida inteira, porque Cristo está na tua vida. Você pode estar triste por algo ruim que aconteceu, triste por uma perda, triste por um problema, mas isso não é para a vida inteira. Jesus está na tua vida e há esperança para você. Aleluia. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, o coração dela, o bolso dela também precisa se converter. É que tem gente que não converte muito bem, só converte a outra área. Zaqueu se converte, tem um encontro com Jesus e ele passa a ser um doador, abençoador. Ele não é mais aquele publicano que só está interessado em tomar dos outros e nunca dar aos outros. A Bíblia diz que ele tem um encontro com Jesus, se levanta no jantar e diz: Senhor, eu vou restituir as pessoas, eu vou dar parte dos meus bens, porque toda pessoa que tem um encontro com Jesus se torna uma doadora. Querido, quando nós nos encontramos com Jesus, nosso coração se converte num coração doador. Eu passo a me preocupar com aquilo que Jesus se preocupa, e Ele se preocupa com as pessoas. Eu passo a ser doador, abençoador. Eu entendo que o que Deus está me dando não é para eu, apenas para mim, mas é para eu dividir, é para eu abençoar, é para eu dar para pessoas, é para eu socorrer pessoas. Zaqueu se converte, isso já acontece na vida dele. Ele tem um encontro com Jesus e isso já muda na vida dele. O coração dele se abre para abençoar pessoas. Tem gente que está há 20 anos na igreja, diz que encontrou Jesus, mas ela ainda tem tudo guardado em casa, não é capaz de doar uma peça de roupa, um sapato, um nada para ninguém. Ela tem a mão quebrada, porque não consegue abençoar. É a evidência de que Jesus encontrou a nossa vida, é que nós passamos a ter um coração doador. Eu dou mais, eu abençoo mais, eu entrego mais, eu entendo que eu sou mordomo daquilo que Jesus me deu e eu preciso dividir com as pessoas. É exatamente o contrário da vida que Zaqueu levava. A vida que ele levava era tomar dinheiro do povo e só esconder e guardar para ele. Ele se converte e ele passa a ser doador. Quando foi a última vez que você abençoou alguém, querido? Quando foi a última vez que você doou algo a alguém? Quando foi a última vez que você ofertou? Quando foi a última vez que você viu uma pessoa e você
se compadeceu dela, aquele sentimento veio no teu coração e você decidiu abençoá-la. Que você viu a tragédia, a dor, o problema de alguém, e você foi lá e a abençoou e a ajudou. Que eu quero lhe dizer, o que Deus está lhe dando não é apenas para você, é para você dividir, abençoar, compartilhar, é para você se transformar num doador. Essa é a terceira evidência de uma pessoa que se encontra com Jesus.